Então, a partir de agora, a gente está falando de classificação de triângulos, certo? E aí, na classificação, a gente está falando primeiro quando a gente olha para os lados. Se todos os lados forem iguais, a gente chama esse triângulo de equilátero. Se ele tiver dois lados iguais e um diferente, aí ele já não chama de equilátero, ele já é chamado de isósceles. Olha um exemplo aqui de um triângulo isósceles. Vamos supor, esse lado aqui mede 5 centímetros, esse mede 5 centímetros, e esse de baixo, por exemplo, mede 4. Olha lá. Tio Eric, tem dois diferentes passa... e um... Oi, Desculpa, passa para mim, por favor, o anfitrião que eu passei para você gravar, porque está tendo muito aqui no chat, eles não estão conseguindo ter responsabilidade. E está atrapalhando a aula, não está prestando atenção. Não, então eu vou fazer o seguinte, gente, eu já falei para vocês de novo também que o chat ele serve só para comunicar entre a gente. Quando o chat ficar aberto para vocês, não dá liberdade para vocês ficarem conversando tudo isso que vocês estão falando aqui. O que acontece? Isso. Eu pego esse chat, salvo ele e encaminho direto para a coordenação. Aí, igual eu estou vendo aqui, Enzo colocando trem de vaca amarela, gente falando que coisa que não tem nada a ver com a minha aula. Todos esses nomes, gente, recebem uma notificação, recebem uma FO. Vocês talvez pensam que por estar online não tem uma FO, mas tem sim. Principalmente em questões de chat, que eu já falei várias vezes para vocês. Não foi uma ou duas, foram várias vezes. Ô tio, eu falei meu Deus no chat por causa que tava todo mundo mandando mensagem, eu só mandei meu Pois Deus. aí vocês que são a turma do 5º ano, quase já dentro de um 6º ano, não tem maturidade para um chat aberto, eu não sei o que a gente pode fazer. Porque se eu entrar na turma do 4º ano agora, do 3º ano, eu tenho certeza que vai estar assim. Professor, a gente está pedindo desde muitas aulas para parar de conversar. Eu mandei já no chat para parar, porque é só para pergunta. Sim, pois é. Por isso que a gente não consegue dar liberdades para vocês. O que vai acontecer agora? Fechei o chat, só conversa reservadamente agora com o anfitrião e vai ficar assim. Não tem maturidade, então, para receber liberdades, então não vai receber. Isso mesmo. Olha aqui, eu estou no meio da aula, falar que é um assunto importante, e aí vocês olham lá o que está acontecendo no chat, eu abri aqui agora, olha o tanto de mensagem, nada a ver com a minha aula, eu quero ver esse conteúdo aqui na minha avaliação, como que vai ser. Quero olhar esses nomes que estão aqui brincando no chat, lá na minha avaliação, nesse conteúdo. Gente, professor, eu posso desenhar esses exemplos também? Pode desenhar. E aí, gente, só que eu quero pedir para vocês é respeito aqui com a gente. Eu, tia Jéssica, todos os professores, a gente não está aqui para brincar, não. Tudo isso aqui, Luiz, a gente falou bem no início da aula. Tia Jéssica, eu vou colocar para você de novo. Tá, certinho. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Luiz. Eu vou falar primeiro. É que todas as figuras que são com a quantidade exata de centímetros, que os lados delas são totalmente iguais, elas têm látero no final, ou tero? Na verdade, essa palavra aqui, Luiz, Gustavo, cuidado com o áudio. Essa palavra equilátero, ela significa exatamente isso, ó. Equi significa igual, e essa palavra látero significa lado. Então, quando eu falo que é equilátero, eu estou falando que tem lados iguais. Então, por isso que aparece essa palavra látero, mas não é porque é igual, é por causa do sentido da palavra látero, que significa lado. Gente, como eu disse, eu vou abrir para as dúvidas daqui a pouquinho, quando eu falar o terceiro e o último, e aí, enquanto isso, eu deixo vocês copiarem o restante, tá bom? Por isso que eu já vou subir aqui um pouquinho, então, para falar do último tipo de triângulo, que é o triângulo do tipo escaleno. Eu acho que vocês já podem até imaginar como que é o triângulo escaleno. Se o equilátero tem dois lados iguais
tem 3 lados iguais. O isósceles tem 2 lados iguais. O escaleno vai ser aquele triângulo que não tem nenhum lado igual. Então, o terceiro e último tipo de triângulo que a gente classifica quanto ao lado é o triângulo do tipo escaleno. Ou seja, o escaleno é o triângulo com todos os lados, agora ao invés de ser iguais, eles são diferentes. Então, todos os lados diferentes. Deixa eu chegar aqui um pouquinho. Professor, eu acho que eu já ouvi falar desses nomes. Esses nomes não são estranhos, né? Ano. Isso, lá no 4º ano vocês já A viram. gente estudou isso com a tia Keila. Uhum. Então, o triângulo escaleno, vou fazer um exemplo aqui para vocês também, ó. Esse lado, esse aqui. Suponha, ó, que esse aqui mede 3 centímetros, esse 5 centímetros, esse 7 centímetros. Tá vendo? Os 3 lados são diferentes. Se os 3 são diferentes, a gente chama ele de escaleno. Tem 2 iguais, então a gente chama ele de isósceles. Tem 3 iguais, então a gente chama ele de equilátero. E essa, então, é a classificação quanto aos lados de um triângulo. A gente pode classificar eles também quanto ao ângulo, mas, por enquanto, vamos ver aqui quanto aos lados. Alguém tem alguma dúvida nessa aqui, quanto ao lado? Eu, tio. Não. Coloquem a mãozinha ou então um íconezinho de mão, e aí eu vou pela ordem do que eu ver aqui. Tipo, o Heitor, ele começou, depois a Yasmin. Pode falar, Heitor. Professor, você errou numa coisa Hum. e você ensinou pra gente que quando a coisa ela está torta, ela é maior do que quando a coisa ela está reta. E você colocou 5 centímetros Ah, baixo não, de 6. Heitor, isso aqui é só para ilustrar a situação, tá bom? Não quer dizer que aqui Tá bom. vai ter 3, aqui vai ter 5, aqui vai ter 7. Professor. Não Tá dá bom, para saber se é certinho. Não acredito. Professor. Yasmin, Sara, depois você fala, tá bom? Levantem a mão, pessoal, tá? Isso, A lembrem da minha só uma mãozinha. dúvida. É porque eu queria saber se podia escrever de caneta. Pode, lembra que eu falei para vocês que naquelas condições, desde o início do ano, pode escrever de caneta. Só tomem cuidado para não errar muito. Sim, Yasmin? Tio, a aula de robótica, ela não terminou e ela atrasou bastante. E quando eu cheguei, o senhor já tinha explicado a metade. Você pode explicar resumidamente para eu entender melhor o conteúdo? Peraí, Yasmin, a aula de robótica que você falou, a anterior, você estava nela lá ainda? Ela não acabou, não. Pois é, Yasmin, mas tinha que ter tomado cuidado com o horário, porque realmente foi 10 para as 4. Mas, basicamente, o que a gente falou foi isso que está aqui na tela. Aí, o que eu vou pedir para você, então? Estou gravando essa aula, vou colocar lá na plataforma, depois dá uma olhadinha. Mas, de certa forma, a gente falou aqui, ó, que a gente vai comentar sobre o triângulo e o quadrilátero, e por enquanto a gente está falando do triângulo, ó. E aí, os triângulos, a gente classifica eles de 2 formas. A primeira é olhando para o lado, e a segunda, que a gente ainda vai ver, é olhando para o ângulo. Quando eu olho para o lado, ou ele é equilátero, com todos os lados iguais, ou ele é isósceles, que tem 2 iguais e um diferente, ou ele é escaleno, que tem tudo diferente. Então, resumindo o que a gente falou, por enquanto foi isso aqui. A gente ainda vai falar quanto ao ângulo. Mas quanto ao lado, são esses 3 tipos aqui que a gente tem que lembrar o nome. Ou é equilátero, ou é isósceles, ou é escaleno. Certo? Obrigada, tio. Por nada. Deixa eu ver se tem alguém com a mãozinha levantada que queira perguntar. Quem quiser pode levantar a mãozinha aí, que eu tô vendo. Não? Eu? Luiz, quer perguntar? Sim. Ô, professor, essa regra do triângulo,
como o senhor disse, Hum, látero, aplica em todas as figuras que tem os lados igual. sim, Aí as 2 e a 3 também significa em outro tipo de figura? Também se aplica? sim. Ou Esses só em nomes triângulo? aqui, o isósceles, ele aparece para os triângulos, mas o escaleno, ele aparece para outras figuras também, que tem todos os lados diferentes, também alguns aparecem com esse nome de escaleno, tá bom? Ah, tá, obrigado. Por nada. Bom, gente, e o segundo tipo que a gente pode classificar é quanto ao ângulo. Quando a gente olha para um triângulo, ou a gente olha para a medida dos lados, de novo, se forem as 3 iguais, é equilátero. Se tiver 2 iguais e uma diferente, é isósceles. E se tiver tudo diferente, olha lá, aqui eu vou colocar um risquinho, aqui 2 e aqui 3. Se tiver tudo diferente, a gente chama de escaleno. Agora, a gente pode classificar também olhando para o ângulo, olhando para a medida do ângulo que esse triângulo tem. Então, eu vou fazer uma divisãozinha aqui para a gente escrever agora a classificação quanto ao ângulo. Quanto ao ângulo, como que ele pode ser classificado? Primeiro, a gente pode ter um triângulo que a gente chama de retângulo. Engraçado, né, que esse retângulo, ele aparece também lá para quando a gente fala de um quadrilátero. Se eu falasse simplesmente retângulo para vocês, a gente já ia imaginar lá aquela figurinha de 4 lados. Só que no triângulo também existe um triângulo que é chamado de triângulo retângulo. Quando que um triângulo vai ser retângulo? Quando ele possuir, então nesse caso ele possui um ângulo do tipo reto. Alguém lembra aí para mim o que significa um ângulo reto mesmo? A gente falou na última Um aula. ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, por isso que ele recebe esse nome lá, ó, de retângulo. Olha lá, rete de reto, ângulo de ângulo reto, então. Então, se eu tenho um triângulo e aparece um ângulo de 90 graus lá nele, esse triângulo ele é chamado de triângulo retângulo. Olha um exemplo aqui de um triângulo retângulo, ó. Lembra que o ângulo reto é aquele ângulo que fica certinho, ó, ele fica retinho. E aí tem até o símbolozinho próprio dele, que eu vou fazer bem aqui, ó. É o quadradinho com o pontinho no meio. Então, apareceu um ângulo reto, a gente fala que esse triângulo ele é retângulo. Agora, se eu estou trabalhando Ficou parecendo um peixe. e esse triângulo ele possui um ângulo obtuso, a gente chama esse triângulo de obtusângulo. Tá, vamos lembrar aqui. Alguém consegue lembrar aí para mim o que é um ângulo obtuso? Eu sei, professor. Fala, Arthur. Que tem mais. O ângulo é obtuso, é? Isso, obtuso. É quando faz parte de 90 graus a 180, né? Isso. É um Fica ângulo entre que tá... esses... Perfeito. Entre 90 e 180. Vou até escrever isso também. Ó. Então, é um ângulo entre 90 e 180 graus. Lembra que eu falei para vocês que o ângulo obtuso é aquele que fica bem mais aberto, assim, ó. Então, um exemplo de um triângulo obtusângulo seria um tipo assim, ó. Ele ficaria bem com um ângulo bem aberto, ó. Manuela, escrevendo na minha tela, cuidado. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando, esse é um ângulo obtuso, porque está entre 90 e 180, e aí a gente fala, então, que esse triângulo ele é um triângulo do tipo obtusângulo. E aí, o último tipo de triângulo que a gente tem olhando para os lados é o triângulo do tipo acutângulo. Um triângulo do tipo acutângulo, como está aqui, ó.
Um triângulo acutângulo é um triângulo que possui todos, então não é só um agora eu quero todos os ângulos do tipo agudo. Vamos ver se vocês lembram. O que é um ângulo agudo mesmo? O ângulo agudo, Calma aí. 90 graus. Gabriela, que tinha falado no começo. Gabriela, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 graus e 90 graus. Perfeito. Se os três ângulos professor, sabe só um de um pouquinho? triângulo... só vou fazer esse último, aí eu subo lá de novo para vocês. Então, se eu tenho um triângulo e os três ângulos dele são menores que 90 graus e maiores que 0 graus, então agora não é só um, ó, tem que ser os três. Se os três, então, são agudos, a gente fala que esse triângulo ele é acutângulo. Então, só para dar uma marcada aqui melhor, ó. Aqui no acutângulo tem que ser os três ângulos. No obtusângulo é só um ângulo obtuso. Vocês podem até ver, ó, os outros são agudos, mas se teve um obtuso, ele é obtusângulo. E o retângulo, um ângulo reto. Apareceu um ângulo reto, ele é retângulo. E aqui a gente tem, então, a classificação dos triângulos. Ou a gente classifica com tal lado, ou a gente classifica com tal ângulo. E aí, gente, pode ser um de cada, tá bom? Um triângulo, por exemplo, ele pode ser isósceles e obtusângulo. Ele pode ser também escaleno e retângulo. Mas uma coisa que não pode acontecer é, por exemplo, ele ser retângulo e obtusângulo ao mesmo tempo. Isso não acontece. Tá? Tem que ser um de cada. Uma coisa que sempre acontece também é que o equilátero, ele sempre é acutângulo. Nunca vai ter um equilátero obtusângulo ou então um equilátero retângulo. Isso não acontece. Só pode ter equilátero acutângulo. Por quê, professor? Mãozinha, lembra as mãos. Nome de alguma coisa? Heitor, a mão. Gabriela, você tinha levantado a mãozinha? Pode perguntar. Não, eu ia falar a mesma coisa, só acabou de falar sobre o equilátero e o obtuso. Ah, tá. E o acutângulo, né? O equilátero é o único que só pode ser acutângulo, ele não vai ser nenhum outro. Por quê, professor? É porque, Arthur, se todos os lados são iguais, no equilátero os ângulos também vão ser iguais. Aí todos vão medir 60. E aí, se eles medem 60, então eles são todos agudos. O equilátero com outras medidas de ângulo, a não ser esses iguais lá, 60 graus. Aí vai ser acutângulo. Oi, professor. Vamos lá. Heitor, você ia perguntar? Não, eu queria comentar que o nome desses ângulos de triângulo parece eu inventando o nome para alguma coisa. O triângulo que tem um ângulo obtuso é obtusângulo. Obtusângulo. Os próprios nomes deles já lembram, né? Tipo, igual eu falei, o retângulo. Reto, ângulo.